Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um dia. Espero que você esteja muito bem. E hoje a gente vai iniciar já lendo o capítulo 23 de Salmos, tá? É o capítulo inteiro que a gente vai ler rapidinho. Que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que salmos lindo, né? Vai me dizer que você nunca ouviu uma coisa dessa. Gente, vamos meditar nesses salmos hoje para a gente entender um pouquinho da grandeza do nosso Senhor. Então, primeiro vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes a gente se esquece que o Senhor é o nosso pastor e que realmente nada nos faltará. Quantas vezes a gente fica pensando, tipo, poxa, mas a feira acabou antes do previsto. Eu não tenho dinheiro, ainda não recebi meu salário, e agora, e agora, e agora? E aí você entra em desespero, começa a tomar suas próprias medidas para resolver. Mas na verdade, você se esquece que você tem, o pastor na sua vida, que supre todas as necessidades, e o Jeová Jireh, o Deus da provisão ao seu lado, e que por isso você não tem que se desesperar antes de falar com o Senhor, antes de apresentar as suas necessidades a Ele, porque a palavra dele não é uma mentira, gente. A palavra dele não se contradiz e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele disse que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, é porque nada nos faltará se ele for o nosso pastor. E o que significa isso? Para o Senhor ser o seu pastor, você tem que ser a ovelha dele. E o que uma ovelha faz? Ela obedece ao pastor. E você tem obedecido ao seu pastor? Que eu estou falando do pastor de lá de cima agora. Mas quando a gente obedece o pastor de lá de cima, a gente obedece o pastor daqui de baixo, tá? Então, tá tudo conectado. Então, você tem obedecido ao seu pastor? Ao Senhor que te criou? Porque muitas vezes a gente só diz, não, eu sou filho de Deus. Ai, o meu pai, ele cuida de mim sempre, todos os dias. Aleluia, eu sou grato. Mas você tem feito a sua parte como ovelha, você tem feito a sua parte como serva do Senhor, você tem tratado Ele mesmo como seu guia e que Ele sabe de tudo aquilo que você não sabe e que você pode confiar nele em todos os dias da sua vida? Às vezes a gente não se comporta assim. E é por isso que a gente acaba deixando de se comportar como ovelha. Porque a ovelha segue o seu pastor. A ovelha obedece o seu pastor. E ela confia no seu pastor. Então, se você não confia no seu pastor, no que ele está te dizendo, se você não acredita nele, você não é um filho de Deus, né? Então, precisamos entender isso para que a gente possa viver mesmo das bênçãos do Senhor. Não só para isso, mas que a gente possa ter um relacionamento íntimo com Ele, com o nosso pastor. Seguindo, vai falar que Ele faz com que a gente descanse em pastos verdes e que Ele nos leva às águas tranquilas. Ou seja, o Senhor nos dá descanso para a nossa alma. Quando também, é claro, que a gente passa aí a confiar no Senhor. Porque se a gente não confiar nele, como vamos descansar? Pense comigo. Se tem um estranho na sua casa e você não confia que ele não vai roubar nada da sua casa, que ele vai entrar e sair de mãos vazias e que não está lá para te prejudicar, você vai descansar? Você vai conseguir dormir à noite se você não confiar naquela pessoa que está na sua casa? Não tem como, né? Então, para descansar mesmo e ser levado às águas tranquilas, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa acreditar que Ele sabe o que está fazendo e que Ele vai fazer o que é melhor para nós, tá? Então, vamos seguir. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, o Senhor renova as nossas forças para que a gente possa realmente seguir todos os dias
ouvindo a voz dele, seguindo nos caminhos do Senhor, porque ele sabe que é difícil. E ele disse que não veio para trazer paz, mas sim para trazer a espada. Então é por isso que a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Nós estamos aqui para viver em paz, em maresia, mas para que o Senhor seja o nosso descanso, mas também renove as nossas forças para que possamos lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, né, que é Satanás. Então a gente precisa sim lembrar que estamos aqui com um objetivo muito maior do que só a existência. Estamos aqui para nos relacionar com o nosso Criador. Esse é o propósito da criação. Fomos criados para nos relacionar com o Pai, com aquele que nos criou. E então, termos um propósito de vida, que é estar com Ele um dia. Esse é o sentido, né? Seguindo no versículo 4, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. O Senhor é a nossa segurança. É o Senhor quem nos guarda. E quando o Senhor nos guarda, gente, quem é mais poderoso do que Deus para nos destruir? Não há nada que possa nos derrubar, porque o Senhor, que vence todas as batalhas, está do nosso lado. Segundo, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. O Senhor vai, gente, nos honrar. Eu tenho certeza que Ele vai nos honrar perante os nossos inimigos, perante todos aqueles que torceram para que a gente fracassasse na nossa missão. Continuando, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então aqui a gente está declarando que estaremos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, porque a gente entende que não há lugar melhor. Não há lugar melhor do que estar na casa do nosso Senhor, que cuida de nós, que nos guia, nos protege, supre as nossas necessidades, cura as nossas feridas. Entende que não existe um lugar melhor do que este, por isso que o céu é o nosso desejo, porque realmente é um sonho, é um paraíso, onde estaremos passando a eternidade com aquele que nos ama infinitamente mais do que possamos imaginar. Então, guarda essa palavra no seu coração, se lembre que você não está só, que o Senhor Todo-Poderoso está contigo.